Talvez se fosse um outro jogador tivesse feito aquele gol que passou na frente do gol ali, que ele tentou chapar de esquerda. Mas taticamente para o jogo de hoje, com o lateral esquerdo que eles tinham, era importante essa recomposição. Eles fazem muita transferência de jogo pro Lodge aqui, né? Com ou o Rony ou o Nicão, quem tiver pelo lado esquerdo, vindo para dentro. Então nós tentamos hoje, com a presença do Marlon, neutralizar o ponto forte do ataque deles, mantendo 3 velocistas, né? 3 jogadores rápidos. E nós temos que rodar o elenco. A única chance que a gente tem de tentar chegar bem nos jogos de Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste, que é um campeonato que todo mundo deseja, né? Era tentando rodar o elenco o máximo possível hoje. Eu não queria nem usar Edinho, não era a minha... Tanto que eu segurei Felipe, Juninho não podia jogar. Enfim, alguns jogadores, a única coisa... Mas o Natan que sentiu, né? Não pôde vir pro jogo, senão ele ia jogar hoje. Eu ia segurar um dos meus zagueiros. Mas como não deu, eu tive que gastar Roger e Quinteiro. De resto, a gente deu uma boa equilibrada. Temos no mínimo meio time novo pro próximo jogo, o que pode ajudar bastante, porque é um jogo de um adversário que eu acho que concorre mais ou menos numa prateleira muito parecida com a nossa no Campeonato Brasileiro, está numa pontuação muito parecida com a nossa, e nós temos que fazer bom jogo. Nós precisamos, além de jogar bem no Campeonato Brasileiro, que a gente já jogou, a gente também precisa fazer ponto, porque jogar bem só chega uma hora que cansa jogar bem, né? Você tem que jogar bem e tem que tentar trazer pontos. Ô Rogério, você colocou um time que o torcedor, na realidade, ainda não tinha visto jogar, né? Inclusive o André Luiz fez sua estreia, e eu queria que você falasse da estreia do André Luiz e sobre a competição Copa do Brasil, se ela não é tão importante para o Fortaleza. Ela é muito importante, mas a Copa do Nordeste também é importante e o Brasileiro também é importante. E eu não tenho como... Eu não faço mágica, né? Então, assim, lógico que eu quero muito a Copa do Brasil. E o jogo está em aberto. Ou alguém duvida que o Fortaleza não possa empatar com o Atlético, levar um jogo para os pênaltis, eu não possa ganhar do Atlético. Vai depender das circunstâncias de como a gente estiver no Campeonato Brasileiro. Sempre foi colocado aqui que em matéria... Primeiro que quando eu ponho um time no jogo e venho trabalhar e saio encharcado do campo, é porque eu acredito no time que eu pus em campo. Agora, nós temos uma decisão de Copa do Nordeste e temos 2 jogos importantíssimos de Campeonato Brasileiro onde a gente precisa de pontos. Então a gente fez uma alternativa para rodar e poupar alguns jogadores, segurar alguns jogadores. Nós achamos que era o jogo certo. E me desculpa, as chances de gol foram criadas. Se teve quem pudesse marcar gol aqui, fomos nós. As chances mais óbvias e claras, 2 ou 3 oportunidades, não foram muitas, mas taticamente o time se postou muito bem. Eu trabalho essa parte tática com todos os jogadores, todos eles compreendem a posição. O André Luiz, não posso nem exigir tanto dele, porque ele fez acho que 4 treinos com a gente só. Um jogador que está um pouco... não está acostumado na intensidade que o nosso time joga. Ele já tinha jogado assim contra o Vasco, pelo Corinthians, no jogo que ele fez contra o Vasco. Vai ter que se acostumar com a intensidade do jogo. É um ótimo jogador, prende bola, tem muita força, dedicado, um cara bom de trabalhar. Mas nós vamos ter que trabalhar a parte física dele. O Oswaldo estava com dor na panturrilha, está fazendo um teste hoje aqui, porque amanhã a gente não treina, porque a gente passa o dia inteiro viajando. Então, como a gente não tem treino amanhã, estava fazendo um teste na panturrilha para ver se ele tem condições ou não. Nós vamos avaliar se ele também tem ritmo para ir para a viagem ou se ele fica treinando aqui para o jogo de quinta-feira. A avaliação que você faz do primeiro tempo? Eu faço a avaliação do jogo como um todo. Logicamente que a gente se desgastou, mas no final eles também se desgastaram bastante, como foi da última vez. Agora nós vamos depois voltar para a Copa do Brasil, lá em Curitiba, né? E nós vamos ver a maneira como nós vamos atuar, quem nós vamos usar. Agora o jogo está em aberto, a não ser que, então, sei lá, Atlético e Santos. O Atlético não tenha, por exemplo, mais condições de eliminar o Santos, porque empatou em casa, né? Se fosse no critério antigo, um 0-0 ainda seria um resultado razoável. Qualquer gol fora de casa obrigaria a vitória da equipe adversária. Como o regulamento mudou, não é o ideal. Agora, nós fizemos as oportunidades. Nós não conseguimos, mais uma vez, fazer gol. Isso nós estamos sofrendo agora. As bolas chegaram em frente ao gol ali, dentro da, sei lá, na linha da pequena área, ou muito perto disso. Nós não conseguimos fazer o gol. Mas jogamos bem com um time, basicamente, com jogadores que... Alguns jogadores que não haviam jogado ainda no Campeonato Brasileiro até. E o time se entregou, como a gente sempre espera. Faltou a bola entrar para a gente sair ao menos com um placar mínimo aqui para ficar bom para o jogo de volta.
pela logística que se apresenta, você vai chegar em Chapecó e não vai ter tempo de treinar, trabalhar o teu time para o jogo, né? Compromisso do brasileiro, o time precisando se recuperar dentro da competição, né, Rogério? Não, mas eles sabem bem o que fazer. Quando eu escalar os jogadores, eles todos conhecem as funções. Nós só vamos escalar o time, escolher as peças, algumas novas, né? E outras que foram usadas no jogo de hoje, né? Alguns jogadores que jogaram hoje vão estar, logicamente, no jogo, e alguns que ficaram fora também começam a partida. Não dá para trocar todos, porque nós não temos um elenco para trocar todos, né? Algumas posições, né? Principalmente a zaga, é uma posição que a gente tem poucas opções, né? Principalmente Natan fora, nós só temos um garoto que é o Diguinho, que ainda não é para jogar um jogo em tese contra o Chapecoense, então só temos os 2 titulares mais o Patrick, então no máximo um zagueiro sai. E aí nós temos opções nas laterais, no meio campo, e na frente nós vamos ver quem se encontra em melhor condição no sábado. Eu nem sei se nós vamos ter um campo para treinar ou se nós vamos treinar, quer dizer, se vai ter um campo na Chapecoense ou se for um lugar fora, a gente pode até pensar numa coisa tática. Se não tiver fora, aí a gente só faz uma atividade física realmente para o jogo de domingo, mas isso eles estão acostumados já ao sistema, não é por falta de entrosamento ou coisa assim. Se a gente conseguir se dedicar em campo e ter um sistema firme, nós temos chance de trazer pontos de Chapecó. Rogério, só um pouquinho para não cair aí, que está perto aí de cair. Está perto de cair aí. Rogério, nos fala desse sistema que você vem utilizando. Você parece só quer vitória, porque é que o seu lema é que você entra logo com 4 atacantes, é um 4-2-4, o seu time é super ofensivo. Você gosta desse sistema? Por que você utiliza o 4-2-4? Eu sou adepto assim, a qualquer sistema. Eu adoro o 3-4-2-1, por exemplo, e não utilizo aqui, mas eu gosto de jogar numa linha de 3 com 4-2 interiores e um 9 de área. Eu gosto de todo sistema, eu só encaixo o meu time dentro das melhores possibilidades que eu tenho. Na Série A, eu tenho muitos times que são tecnicamente superiores a mim, porque eles têm mais condição financeira para ter muitos camisas 10, muitos meias, né? E nós temos que fazer um jogo que não fique combinado com eles, porque qualquer jogo igual a um adversário que eu faça, ele, em tese, a maioria deles, né, ou sei lá, 70% deles são superiores a mim. Porque eles têm muito mais dinheiro para contratação, têm muito mais como investir em infraestrutura, em logística, em tudo. Então, o que eu tento fazer apenas é um esquema que não bata de acordo com o adversário, para a gente ter alguma chance na questão de velocidade, de marcação boa. Então, a parte tática estando firme, coesa, aí nós temos o ponto de desequilíbrio, que são o máximo de jogadores de frente possíveis para contrapor a qualidade, a infraestrutura, a menor distância que os outros times percorrem. A gente sabe, Rogério, que o futebol é muito dinâmico e o Wellington Paulista veio da Chapecoense, já está aqui há um certo tempo. Isso pode ser algo favorável a mais? Ele pode te passar alguma informação da Chapecoense, mesmo algum certo tempo longe de lá? Honestamente, eu conheço bem a Chapecoense porque eu joguei várias vezes lá, né, como atleta, mas sem dúvida ele tem uma impressão mais recente, né, porque veio do ano passado, né, jogando pela Chapecoense. Desse ano ainda, né? Não, esse ano ainda, né? Jogou pela Chapecoense. Esse ano é pela Copa do Brasil, chegou a jogar pela Chapecoense. Então, assim, ele pode passar, logicamente, um retrato mais próximo da realidade que é a Chapecoense. Tudo que vier de formação sempre é importante, sempre ajuda, né? Eu já conheço um pouco, já joguei algumas vezes lá, mas o que tiver sempre de informação mais recente e também, hoje em dia se tem muita imagem e tudo, a gente vai atrás de tudo isso para tirar as melhores informações. A desvantagem é que nós estamos jogando hoje, quinta-noite, Chapecoense está treinando em casa, descansando. Nós temos que pegar um avião, viajar o dia inteiro amanhã, Chapecoense está em casa descansando e treinando. No sábado a gente faz uma recuperação, Chapecoense em casa descansando. E aí nós vamos para o jogo de domingo. E aí na quinta-feira nós temos que fazer todo esse percurso de volta, passar uma segunda-feira. Então assim, é o preço que se paga por ter tanto jogo. Por outro lado, também a gente fica feliz, porque nós só temos tantos jogos por uma campanha do ano anterior muito boa e por se manter esse ano, né, como campeão cearense, por se manter numa final de Copa do Nordeste. A gente gostaria de ter uma pausa, né, uma semaninha para treinar, por exemplo, para poder desenvolver alguma coisa nova, mas nesse momento é manter o que a gente desenvolveu até aqui, ser fiel ao nosso padrão de jogo e contar com a colaboração de todos que vem sendo de suma importância e tentar variar jogadores jogo a jogo para ter o jogador mais próximo possível do ideal. Ô, Rogério, eu queria que você falasse especificamente sobre o Bruno Melo, depois da contusão, hoje uma e o partida jogador boa. Matheus Alessandro. O Bruno fez uma partida muito boa, muito melhor do que contra o Santa Cruz. Eu acho que também porque ganhou um pouquinho mais de ritmo, mais confiança. Então hoje foi uma partida bem melhor e o jogo era pelo lado dele hoje.
porque as viradas de jogo sempre o encontravam livre, o jogo todo foi pelo lado do Bruno Melo. As melhores oportunidades que nós tivemos no cruzamento, aquela bola que o Marlon faz, foi por uma inversão de jogo pelo lado de lá, era a grande brecha do jogo lá, a mesma que nós tentamos fechar com o Marlon, quando você me pergunta o porquê do Marlon no jogo. E eu tentei fechar a brecha que eu vi do jogo, e nós conseguimos a brecha do jogo, nós apenas na hora de finalizar, de chapar uma bolinha caprichada, não tivemos a calma ou a virtude, né, de fazer essa finalização. E o Matheus é um jogador que tem que cada vez mais entender a parte tática do jogo, porque no nosso time 11 jogam e 10 marcam. O único que não marca é o goleiro, porque deveria até marcar, porque tem que fazer coberturas de laterais e zagueiros, mas nosso time todo mundo marca. E se ele entender bem isso, ok. Se ele não entender, a gente vai treiná-lo cada vez mais para tentar utilizá-lo o maior número de minutos possíveis. Hoje o Oswaldo fora, ele teve a oportunidade. E eu espero que ele tenha próximas outras oportunidades, depende muito de cada um. Não sou eu que escalo. Eles que se colocam dentro do campo. Rogério, o Juninho, jogador do Palmeiras, Sérgio Papelin citou ali. Te interessa aí? Como é que você pode usar aí no seu cartaz para esse jogador? Honestamente, eu já conversei uma vez há um tempo atrás com o Juninho e ele não tinha demonstrado interesse em sair do Palmeiras. Mas isso já faz, sei lá, um mês e meio, eu não lembro que foi quando eu conversei. Ele tem um salário que extrapola os padrões do Fortaleza, né? Mas é um jogador que eu gosto, sim, um jogador que teria condições de jogar no Fortaleza, com certeza. Agora, da vez que eu tentei entrar em contato e conversar se era possível ele vir, ele não teve assim, não mostrou tanto interesse em estar aqui. Quem sabe é uma realidade que possa mudar. Ô Rogério, você sempre diz, as oportunidades são criadas, mas está faltando para você o pé que balança a rede, né? Está faltando os pés que balançam a rede, estão tudo dentro do campo. Basta a gente fazer com que ela balance, né? As oportunidades sendo criadas, os jogadores concluindo próximo ao gol e a gente dando pouca oportunidade de gol ao adversário. O adversário não encontrou hoje e olha que é o Atlético Paranaense, é um time que está na Libertadores, classificou em primeiro lugar, meteu 3-0 no Boca e é um time de qualidade, é um time qualificadíssimo. Tem sempre posse de bola, nós tentamos afastar a posse de bola deles o mais distante do nosso gol e eles não tiveram assim oportunidades tão claras. Tiveram logicamente suas oportunidades, mas nada que assim fosse tão diferente do Fortaleza. Então a gente fica feliz por fazer jogo de igual para igual com o Botafogo, com o São Paulo, com o próprio Atlético 2 vezes. O único que nós não fizemos jogo de igual para igual, que ficou muito distante, foi o Palmeiras. E não sei se aquela é a realidade, apesar da diferença entre tudo, estrutura ser gigantesca. Dentro do campo, eu acho que se não fosse uma primeira rodada, existiria diferença. Eu acho que até o Palmeiras, muito provavelmente, venceria. Mas a diferença não é para 4 gols que existe hoje na parte tática entre Fortaleza e Palmeiras. Ô, Rogério, nós teremos a Copa América. Essa parada vai ser essencial para você ajeitar mais contratações, formar melhor o time dentro de campo. Você acha que essa parada vai ser importante? Depende do quanto vai ser importante para a gente treinar o time. Só que tem um torneio que estão acertando aqui, né? Parece-me. E assim, a data ela não é muito favorável a gente, porque a gente não gostaria de ter jogo antes do dia 30 para poder ter uma semana. Logicamente nós vamos dar alguns dias de folga, né? Como a maioria dos times vão dar. Então nós vamos ver como nós vamos utilizar isso, como nós vamos fazer, mas não era o ideal ter jogos na primeira semana que a gente apresenta para se trabalhar. Agora também é uma questão de receita, que o clube precisar. A gente também tem que entender, né, que o clube precisa pagar as contas, então nós vamos ver o que nós vamos tentar fazer para esse torneio. Não é prioridade, né? Não é uma prioridade para mim o torneio, mas se fosse... Quais seriam os clubes? O que me falaram é Vasco, Palmeiras, Ceará e Fortaleza, né? Então, assim, seria interessante para gente se o primeiro jogo fosse no dia 30 e não o segundo jogo no dia 30. Então, nós vamos ver o que a gente pode fazer para o dia 26, porque os jogadores vêm numa sequência muito pesada. Agora, vai ser importante se a gente não tiver reforços, não tiver mais dinheiro, enfim. Um zagueiro nós precisamos de qualquer maneira. E se a gente puder melhorar um ou outro setor, também vai ser importante. Agora, mais importante que a gente possa treinar cada vez mais a equipe, condicionar fisicamente, que eles entendam cada vez mais esses jogadores, como o próprio André, que chegou agora, o Juninho, que chegou depois, mas é um jogador
inteligentíssimo e já estava acostumado com o clima, né, treinando no nosso rival aqui na mesma cidade, então já está acostumado com o estádio, com o ambiente, então é um jogador já mais pronto. O André, nós vamos tentar capacitar mais, tentar todos os jogadores melhorar o condicionamento, que eu acho que aonde a gente pode crescer, principalmente dentro de campeonato brasileiro, é pós-parada Copa do Mundo.